E vamos de notícia? Tem até uma desafinadinha aí no início. Vamos de notícia então, né? Já começamos falando sobre 2 jogadores que já estarão 100% aptos a jogarem na próxima semana. São eles Marrone e Michel Araújo. 2 reforços ali, dá pra chamar, né? Já que Michel Araújo tá voltando de empréstimo. Bem, esses 2 jogadores vieram de fora. O Marrone veio da Dinamarca, o Michel Araújo veio do mundo árabe e já estarão disponíveis para jogar a partir da próxima segunda-feira. Ou seja, tanto Michel Araújo quanto Marrone, que tem condição, né? Vinham atuando pelos seus clubes. O Michel Araújo atua até maio, o Marrone também tava na temporada lá na Dinamarca, né? Não era necessariamente titular, mas tava na temporada lá jogando. Vão poder, já estarão disponíveis para atuar contra o Goiás na próxima quarta-feira, lá no Railé Pinheiro, né? A Serrinha. Não sei se eles já vão viajar, acredito que sim. Já vão pelo menos para poder viajar junto com o grupo, enfim, melhorar ali toda a dinâmica, mas não apostaria dele já atuando direto, né, do início, até porque ritmo de jogo, encaixe no time. Uma vantagem, pelo menos, é que os jogadores já estão treinando com o Fernando Diniz faz um tempo, né? Tanto o Michel quanto o Marrone, o Michel até mais tempo, tiveram tempo para treinar com o Fernando Diniz. Tem a esperança deles não só serem reservas para jogadores que já estão jogando, muita gente tem falado sobre a possibilidade do Marrone brigar por posição com o Matheus Martins, ser ali... para pra pensar, né? Se o Marrone virar titular, a gente vai ter o Matheus Martins jogando isso tudo no banco, e o Marrone provavelmente melhor do que ele, a gente espera, como titular. Ou seja, pô, a gente vai ter uma melhora no elenco muito grande. O Michel Araújo também falam de ser o reserva imediato de John Arias, jogando por dentro, de repente. Enfim, mais do que isso, eu espero que esses jogadores ofereçam variações, formas diferentes de jogar pra Fernando Diniz, até porque a gente sabe, né? Quem tá na frente é visado. Então, óbvio que a cada partida que o Fernando Diniz faz, ele tem que arrumar uma alternativa nova para poder vencer o adversário seguinte, porque aquela anterior já foi estudada e já tá sendo visada para poder marcarem esse tipo de jogada, esse tipo de função, esse tipo de treinamento. Enfim, 2 na semana que vem. Ah, Gabriel, e o Alan? Então, o Alan, ele já poderia jogar agora, na verdade. O problema dele é físico. O futebol chinês já não exigia muito, e além disso, Alan ainda tá muito tempo sem jogar, né? Não jogou nesse ano por clube nenhum ainda, jogou uma partida pela seleção da China. Então, como ele tá parado esse tempo todo, tá fazendo recondição física, etc. Então, ele só tem uma previsão de estreia lá para estrear lá já no início de agosto ou no final de julho. Ou seja, já estrearia mais ali pro jogo contra o Cuiabá, Santos, talvez ali as quartas da Copa do Brasil. Então o Alan demora um tempinho mais. Esse é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E aqui embaixo eu vou deixar um link, é fácil, tá? De boar aqui, enfim. Link da GoCase, capinhas de celular, tem pra 99% dos celulares, pode ter certeza. Se o seu não tá lá, troque de celular, mas tem pra maioria dos celulares. Tem capinha, o capinha oficial do Fluminense, tem capinha de NBA, de série, tem capinha de tudo quanto é coisa lá. Eu acabei de comprar a capinha especial de Fred, porque eu tinha finalizado a compra e tinha esquecido de pagar, ou fazer o Pix lá. Tem como pagar com Pix, eu tinha esquecido. Capinha oficial de Fred Eterno, né? Vou até botar aí na tela pra vocês darem uma olhada, capinha maneira pra cacete. Vai lá, eles têm a promoção, né, já tradicional deles. Aí, ó, a capinha aí, ó, de Fred. A imagem é essa e vem na capinha atrás do seu celular, assim, fica maneiro pra cacete. Vale destacar, eles têm uma promoção que é você pagar 2 e levar 4, né? Você paga 2 e leva 4. E se você botar o cupom Raiz Tricolor, pode escanear esse QR Code aqui também, mas bota lá o cupom Raiz Tricolor, você ainda ganha mais um percentual de desconto em cima dessa promoção. Ou seja, é desconto em cima de desconto. Tem lugar aí que tem juros sobre juros, aqui é desconto sobre juros. Desconto sobre desconto. Vai lá, o link tá aqui na descrição, passa lá com o pessoal da GoCase. E vamos lá, vamos falar de um outro ponto aqui. Cara, esse é tem um ponto mais delicado, mas eu confesso que me torna um pouquinho a paciência, né? Eu sei, é uma notícia de quarta-feira, mas eu não falei sobre isso e eu tenho certeza que 90% da galera que tá assistindo já sabe essa notícia, tá? Então eu vou passar bem rápido pela notícia, mas vou dar uma opinião, porque eu não opinei sobre isso. Fluminense sofre um processo milionário de Hudson. Cheguei até a dar uma travada pra falar o nome do cara.
Processo de Hudson. Vamos lá. O que o Hudson tá processando no Fluminense? Basicamente, ele tá alegando, o Hudson que se aposentou já, né? Que ele foi dispensado durante um período de instabilidade por acidente de trabalho, devido à sua contusão. Lembrando, ele rompeu o ligamento cruzado no jogo contra a Portuguesa ano passado, pela semifinal do Campeonato Carioca. E mesmo o Fluminense tendo renovado por mais um mês para ele poder estar 100% apto a jogar futebol, ele tá alegando que isso não foi suficiente. E aí o contrato dele teria que ser renovado por mais um ano, segundo ele alega, e que dessa forma ele deveria receber a grana disso tudo, incluindo até depósito de fundo de garantia do período, tudo que daria mais de quase 1 milhão e 500 mil reais. O salário de Hudson era de 240 mil no Fluminense. A primeira coisa que a gente lembra, obviamente, é do Mário Bittencourt falando que fez um acordo com o jogador de que se o São Paulo não aceitasse, né, ele permaneceria no Fluminense e teria o seu empréstimo renovado de 2020 para 2021. Mesmo ele tendo começado até bem em 2020, mas tendo, enfim, ao final de 2020 sendo completamente desnecessário. Já o Fluminense sendo, inclusive, reserva, né? Não valeria a pena manter um jogador que recebia 240 mil sendo reserva no Fluminense e sendo emprestado do São Paulo. Mas o Fluminense manteve sua palavra e fez. E renovou, e ele se lesionou. Logo depois, o Fluminense pagou o salário integralmente de Hudson de maio, né, abril, maio, quando ele se machucou, até dezembro, até janeiro, na verdade, integralmente o salário. Deu toda a possibilidade dele se tratar. Ele saiu e botou o clube na justiça cobrando 1,5 milhão. Ele vai ganhar esse processo? Cara, conversei com alguns advogados. Não, ele não vai. Isso abriria um precedente inacreditável no futebol brasileiro, que o que ia ter de processo logo depois contra o clube ia ser um negócio bizarro. Então ele não vai ganhar esse processo, como o Pedro não ganhou aquele processo pedindo acidente de trabalho. Mas isso expôs algumas coisas. Primeiro, obviamente se mostrou um erro, a diretoria do Fluminense. É aquele negócio, né? Eu poderia ter descumprido a palavra com o Hudson lá atrás, né? Poderia ter descumprido a palavra. Falou, cara, você foi mal, eu te dei a palavra aqui da renovação, mas não vou renovar, não. Poderia ter feito isso? Poderia, mas aí a gente estaria vivendo no mundo Minority Report, né? Que é você adivinha os precogs, né? Pra quem já viu o filme, você adivinha o que vai acontecer. Pra quem não sabe o filme, o resumo do filme tem lá uma tecnologia que adivinha o que vai acontecer. Fulano vai cometer um crime, vai cometer um crime, e a polícia prende o cara antes dele cometer um crime. Enfim, aí o filme segue por isso. Seria meio que isso, né? Dispensar o Hudson pelo que ele ainda não fez. Óbvio, se mostrou um erro na época, eu bati muito nisso, de um erro gigante renovar com o Hudson, né? Toquei muito nesse ponto. No final das contas, o Hudson fica mal, mas já tá aposentado, né? Jogou ali, e ele só faz isso claramente porque ele não vai jogar mais em clube nenhum. Porque clube nenhum ia ter boa relação com ele, né? Ia ter facilidade de ser contratado depois disso que ele tá fazendo. E o Fluminense, assim, provavelmente vai ganhar esse processo, vai ter tudo isso. E ficou... se o Fluminense não faz isso com o Hudson na época, talvez ficasse mal no mercado. E eu não vou entrar no mérito aqui se eu concordo ou discordo, até porque eu falei que eu discordei da renovação na época, mas é a forma do Mário Bittencourt de ver o mercado. De tipo assim, eu não vou descumprir palavra. Isso pra mim já causou alguns prejuízos, como por exemplo, o Wellington não precisava ter renovado no ano passado pra esse ano, era só o Fluminense afastar o jogador, mas fez pra poder não descumprir palavra. Talvez seja esse tipo de coisa que faça, inclusive, a próxima notícia aqui, eu já dar ela dessa forma. Vou passar aqui, então. Porque a próxima notícia é sobre saída de Germancano, né? Teve o Vitor Lessa, da Rádio Globo, trouxe com exclusividade, e foi o Vitor Lessa que trouxe essa notícia. Sempre bom lembrar, né? No Twitter lá, você pode pesquisar em qualquer lugar aí, a primeira notícia é dada pelo Vitor Lessa, que é jornalista. O Lessa traz a informação jornalística no Twitter dele, já apurado, enfim, e traz depois, obviamente, no canal dele também, falando sobre... na verdade, assim, quem trouxe a primeira informação sobre a sondagem, até para ser justo, tá? Quem traz a primeira informação sobre sondagem do mundo árabe é a coluna Panorama Esportivo, lá do jornal O Globo, quem traz a primeira informação. O Vitor Lessa, o que ele faz é atualizar isso tudo, trazer várias informações atuais em exclusividade, tem que ser justo também. Vitor Lessa falou o seguinte, conversou com o empresário de Germancano
e de que ele quer cumprir o contrato com o Fluminense normalmente até o final, de que ele tá feliz no Fluminense. Lembra, o contrato de Cano foi assinado por 2 anos. Então ele vai até dezembro de 2023. E o Fluminense tem um zoom já de que talvez até considerar estender mais ainda esse contrato. Mas isso ainda não tá na discussão nesse momento. Segundo Lessa, o Fluminense também não recebeu nenhum contato. E também não há intenção nenhuma de vender Germancano nesse momento. Enfim. E disseram ainda que Cano tem uma multa rescisória alta. Acredito que isso seja verdade. E aí, por que eu tava comparando esse? Então, resumo, não tem nada, Cano não vai sair, tá? Por que eu tava falando do ponto anterior? Tem o lado ruim, como o Hudson, como o Wellington, desse negócio de manter palavra, mas Germancano teve outras propostas. E o ambiente hoje no Fluminense ele é muito bom, né? Todo mundo tem percebido isso. Ambiente entre os jogadores, ambiente entre... ambiente de trabalho mesmo. E talvez isso seja, em parte, dessa estabilidade. De não sacanear um jogador, e sacanear aqui, entenda, tá? O jogador, ele se coloca muito no lugar do outro jogador, tá? Então, se faz um trato com o Wellington e depois o Wellington vira pro grupo e fala, pô, os caras me sacanearam. Fizeram o trato de 2 anos, o trato era, vai ser 2 anos se eu não me machucar. Eu não me machuquei, treinador não me usa, eles fizeram sacanagem comigo. Isso quebra o grupo. Então é uma escolha de Mário Bittencourt. E assim, a escolha tem dado certo. Gabriel, tem dado certo financeiramente? Acho que não. Porque acho que o Fluminense paga muito para alguns jogadores que não deveriam receber tanto. Né? O fato, como eu citei aqui, você está citando 2 aqui, o Hudson e o Wellington, mas você pode estender para outros exemplos. Mas é inegável de que o Fluminense, nessa lógica Mário Bittencourtiana de estabilidade, foi 5º lugar do Brasileirão, coisa que não era há muito tempo, se classificou para 2 Libertadores seguidas, foi até as quartas da Libertadores, a primeira vez desde 85 que a gente não ia para Libertadores sem dinheiro, né, de um patrocínio absurdo entrando, como era o caso da Unimed. Então, querendo ou não, deu certo até agora no campo. A gente tá nesse ano aí vislumbrando disputa de título e etc. Só que se der errado, né, é aquele negócio. Tá dando certo? Tá. O desempenho no campo tá dando certo. Apesar que é bom a gente considerar 2 eliminações, eu diria 3 eliminações, 4 eliminações bem traumáticas. Caí na primeira fase da Sula 2 vezes, La Calera e esse ano, né, com União, Oriente e Júnior de Barranquilha. A eliminação pro Olímpia e a eliminação pro Atlético Goianiense. Apesar do Atlético Goianiense ter sido a menor pra mim dessas aí. Perdeu pra um time de Série A e tal. Mas as outras 3 muito forte mesmo na gestão dele. Isso, na balança, pra mim ainda pesa o positivo ainda nessa estabilidade ali, nessa montagem de elenco, isso tudo, os desempenhos no Brasileirão. Agora, se der errado, o Mário Bittencourt tá bancando esse tipo de situação. Se der errado, ele bancou, né? Então acho que tem esse fator, entendeu? Por que Cano não quer sair do Fluminense? Não tô usando exemplo de Germancano. Porque ele tá metendo gol pra cacete, o time é bom e o ambiente é bom. O ambiente também faz a diferença. Talvez se o Wellington, que jogou no Vasco, o Hudson, que jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, e esses jogadores se falam, fossem, entre muitas aspas, tá, sacaneados. Pro jogador seria sacanagem com ele ter dispensado depois de ter firmado ali um compromisso. Talvez o Fluminense tivesse mais dificuldade para chegar no mercado. O jogador se comunica. Não é à toa que um jogador fala, não, falei com o fulano quando vim pra cá. E falou que a galera aqui é séria. Muita gente pode ter falado com o Wellington, pode ter falado com o Hudson. Eles garantiram que a galera aqui é séria. O que o Hudson fez foi uma punhalada absurda, de gente mau caráter, na verdade. Mas enfim, eu sempre falo aqui, o meu compromisso é com um retrato da realidade. E o retrato da realidade é que, mesmo a gente tendo raiva de uma mapá de jogadores que recebem mais do que deveriam receber, e que passaram aí na gestão Mário Bittencourt, ele sempre prezou pela estabilidade. A estabilidade entrega o pró, nesse caso que eu tô citando, que é, por exemplo, um jogador como o Germancano não ter a pretensão de sair, porque o ambiente é bom, e ser uma referência para de repente outros jogadores virem. A gente elogia quando tem que elogiar, né? Mas critica quando tem que criticar, tá? Ó, de olho sempre. Para fechar, rapidinho sobre Matheus Martins, né? O Fluminense recusou a proposta de times italianos e times russos, segundo o portal GE. Globo. Basicamente, times italianos, leia-se Udinese, na verdade não são times, né? São propostas de um time, da Udinese e do Lokomotiv Moscou,
da Rússia, os dois times tentaram investir em Matheus Martins, lembrando que já teve coisa do Shakhtar lá atrás. E, segundo o GE, os valores foram interessantes para a recusa do Fluminense, tá? 5 milhões de euros, a proposta da Udinese, e 6 milhões e meio de euros, a proposta do time do Lokomotiv. Só que assim, é óbvio, quando você vai falar, pô, Gabriel, então foi quase o Luiz Henrique? Não, foi bem abaixo ainda. Primeiro porque eles queriam oferecer 6 milhões e meio de euros, só, né? Pelo visto era só isso, não tinha negociação de bônus, a gente não sabe se teria divisão. E além disso, óbvio dizer, né? Tipo, eles estariam levando 100%. Luiz Henrique, por exemplo, saiu por 8 milhões o fixo e o Fluminense ainda ficou com 20% do jogador. No caso de Matheus Martins, não. Eles queriam 100% do jogador. Lembrando que o Fluminense tem 100% do jogador, mas tem 400 mil que tem que pagar de uma dívida que foi colocada ali, enfim, uma dívida à União, né, ao governo federal, e tem 10% que vier do empresário. Então o Fluminense tem 90% do jogador. Ou seja, o valor ainda é bem abaixo do Luiz Henrique, eu acho que pode aumentar muito mais. Por que eu achei positivo os valores? Porque já começar a conversa em recusando 6 milhões e meio de euros, joga o teto lá pra cima. Matheus Martins é um jogador muito mais jovem, né? Tem 3 anos a menos do que o Luiz Henrique. Já tá na sua segunda temporada como profissional, tá ganhando números, é aquilo que eu tô te falando. Aqueles 3 gols contra o Oriente Petroleiro foram muito importantes, vai ganhando números que era o que o Luiz Henrique não tinha. O Luiz Henrique não tinha número de gols, quando foi vendido acho que tinha 9 gols só como profissional, em 100 jogos. E é um cara que tem seleção de base, isso faz muita diferença para europeu que quer vir comprar. Por enquanto a gente tá nesse mercado lado C ou lado D, na verdade, da Europa, que é o mercado do Lokomotiv, que é um dos principais da Rússia, e o mercado da Udinese, que é um dos medianos baixos né, da Itália. Tem o mercado mais acima, o mercado C, o mercado B e o mercado A. Acho difícil o Fluminense negociar com o mercado A direto hoje, Real Madrid, Liverpool, diretamente por valores altíssimos. Para isso um jogador lá precisa dar certo, como eu espero é o caso de Kaique. Mas acho que o lado B é bem possível para Matheus Martins, tá? Vamos aguardar. O melhor que ele pode fazer é jogar bola e fazer gol. É número. É número que vai mais vender o jogador, é número. Além de todas as outras coisas que a gente sempre fala aqui. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou longo porque eu tenho tido pouca oportunidade de gravar, já que tem um filho aqui em casa agora. Estou gravando este vídeo na noite de quinta para sexta, né? Mas espero que você tenha ficado bem informado. E não só bem informado, né? Porque a informação é muito fácil. Informação OneFootball, por exemplo, que patrocina aqui os vídeos do Raiz Tricolor, isso aí ele te dá numa notificação lá, você baixou, é moleza. Agora, trazer opinião, trazer a balizar tudo, e essa é a parte que eu tenho certeza que você me assiste por causa disso. Até a próxima, valeu, tamo junto.